Hoje é o culto da nova geração, hein? Esse é o tema de hoje. Aprendendo com a vida sem perder a leveza. E o texto é de Atos 27, do 9 ao 12. Então a ideia das crianças estarem aqui é para que elas cresçam sentindo a vontade, que aqui é o lugar delas. Então a gente vai estar vindo aqui de vez em quando, para que eles vão se familiarizando e o nome de Deus vai sendo glorificado, porque eles vão sendo cada vez sentindo mais a vontade de estar aqui no nosso meio. Então vamos ler o texto de hoje, Atos 27, do 9 ao 12. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perdas de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno. Por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudoeste e outro para o noroeste, e eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos iniciando a semana da melhor maneira que poderíamos iniciar, juntos como uma grande família. Estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para termos ótimos convívios e irmos para casa com nossas forças renovadas, Pai, prontos para fazer a diferença nesse mundo. Portanto, eu oro para que o Senhor abra o coração e a mente de cada um que está aqui nesse auditório, nesse salão, nesse local de culto, e que, por meio da Tua palavra, possamos sair daqui diferente de como chegamos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Bom, hoje o remédio mais assim, em segundo lugar, é o Rivotril. Ele é para transtornos da ansiedade, ele só pede para os anticoncepcionais. Ou seja, os anos se passaram e as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E Paulo foi um homem resiliente. Ele sabia lidar com o emocional. E o que é resiliência? A física fala que a resiliência é a capacidade que o metal tem de receber uma pressão e depois voltar à condição original. Então pensa numa mola. Você coloca pressão na mola. Quando você solta a mola, ela volta na condição original, porque ela tem resiliência. E o que a ciência, as relações humanas falam sobre o indivíduo resiliente? É aquele indivíduo que ele consegue ter uma conduta sã, estando num ambiente insano. É aquela pessoa que está no trabalho, ele executa suas atividades debaixo de uma grande pressão, mas quando ele sai do trabalho, ele está melhor do que ele tinha entrado lá, ele está pronto para amar a família, é o resiliente. E hoje, como que você e eu, como que a gente se vê? Nós somos homens e mulheres resilientes, porque só é possível desenvolver a resiliência se cada um de nós, através de um grande esforço, buscar estar cada vez mais perto de Deus. E Paulo era um homem resiliente.
E é interessante, quando a gente pensa, quais são as características de um indivíduo resiliente? Será que eu tenho essas características? Bom, o indivíduo resiliente, ele tem a capacidade de responder de forma mais consistente ao desafio e dificuldade. Ou seja, o resiliente tem o desafio, ele vai para cima, ele cresce no desafio. É uma característica. Ele sabe que ele vai passar por uma prova, ele se prepara, ele se dedica, e aí quando chega na prova ele está tranquilo, ele arrebenta porque ele se preparou antes. É o resiliente. O resiliente, ele reage com flexibilidade e capacidade de recuperação diante dos desafios e circunstâncias desfavoráveis. Ou seja, o resiliente, ele é flexível, ele é coloidal, ele não oferece resistência. É como você enfiar a mão dentro de um pote de mel, você não encontra nenhuma resistência. É assim o resiliente, ele sabe se adaptar, ele, não importa para ele se ele está numa área nobre de São Paulo, ou se ele está no meio de uma comunidade, ele sabe como se comportar, porque ele é flexível, ele é coloidal, ele sabe se recuperar diante dos desafios. O resiliente, ele tem uma atitude otimista. Atitude é uma disposição mental que define o nosso comportamento. Vou repetir, o que é atitude? É uma disposição mental que define o nosso comportamento. Portanto, o resiliente, ele tem uma atitude otimista. O diálogo que ele tem com ele mesmo é de otimismo. Ele vê as coisas de uma forma positiva, e ele não desiste, ele é perseverante, e ele mantém um equilíbrio dinâmico durante o embate, durante as circunstâncias, durante a situação de que o navio vai afundar. É o resiliente. E aí? Você está se vendo como um homem, uma mulher? Será que os jovens estão sendo educados para serem homens e mulheres resilientes? Ou há muito milindre, qualquer coisa magoou? Não gostei do jeito que você falou. Será que tem isso no nosso meio? Ou nós estamos preparando homens e mulheres para uma vida que não é fácil, né? Então nós, como pai, temos essa responsabilidade, e a gente tem buscado trabalhar isso na nova geração, preparar as crianças, porque a vida não é fácil. E o padrão do comportamento do resiliente? Ele é autoconfiante. Ele acredita, ele fala assim: olha, eu vou entrar nessa daí, eu vou dar o meu melhor, posso perder, eu posso ganhar, mas eu vou para cima. É o resiliente, ele é autoconfiante. Ele pode até perder, mas ele vai para cima. Gostam e aceitam mudança. O resiliente, ele está sempre pronto para as mudanças. Vai mudar? Opa, quem são mais resilientes, os homens ou as mulheres? As mulheres, elas sempre mudam os móveis da sala de lugar. Elas gostam de mudança. E nós que somos homens, a gente olha assim e fala: ficou legal. Queria mesmo do jeito que estava, mas já que mudou tudo, então tudo bem. Mas o resiliente, ele gosta e aceita mudanças. Ele tem uma baixa ansiedade. O resiliente, você fala para ele assim: ó, eu tenho um negócio para falar para você, depois a gente conversa. E aí o resiliente, quando não tem resiliência, ele fica assim: me conta, cara. Você está brincando, vai contar depois, quer me matar? Fala logo o que está acontecendo. Não tem resiliência. O resiliente, ele tem um autoconceito e uma autoestima positiva de si mesmo, e aí ele enfrenta a vida de uma forma mais leve, porque ele emocionalmente, ele é inteligente. E a inteligência, alguns nascem, mas a grande maioria precisa desenvolver através de um esforço diário, para que a gente cada vez mais vá se tornando a imagem de Cristo. Isso não é fácil para nenhum de nós sermos criativos e termos uma grande capacidade de reagir. Então você se vê como um resiliente,
Senão, temos um desafio, e ainda bem que a gente tem a parceria de discipulado, a gente pode buscar ajuda. Se eu quiser me tornar mais resiliente, devo procurar incrementar cada um desses que eu passei para você aqui, na minha lista dos resilientes. Para nós cristãos, a resiliência, isso aqui é uma definição minha, é a nossa capacidade de lidar com situações complicadas, sem perder a ternura, de lidar com os mais diversos problemas da vida, sem perder o coração, sem perder a alma e sem perder o afeto. Ou seja, o resiliente, ele aproveita as circunstâncias, dificuldade, e ele vai se tornando cada vez mais amoroso, cada vez mais misericordioso. O resiliente, ele passa por tudo quanto é tipo de problema que você possa imaginar, moral, administração do dinheiro, enfim, são tantas as circunstâncias, mas ele é esticado daqui, mas ele sabe, puxado dali, mas depois tudo vai voltar ao normal, porque nessa vida tudo passa. É o resiliente, vai passar isso aí. Você continuou vivendo e as situações não geraram rupturas em você. Eu lembro eu com febre de 40 graus e por semanas, e a médica falou assim, nós vamos tratar essa sua enfermidade, mas por você ter tido febre de 40 graus por muito tempo, você vai ficar com uma sequela no fígado, no rim, alguma coisa assim. E aí eu pensei assim, bom, eu não vou morrer, né? Já é uma notícia, né? Eu vou sair dessa, né? Então eu tenho uma expectativa, pode ser que não aconteça nada, como não aconteceu nada. E aí eu queria perguntar para você, os efeitos da nossa vida, as circunstâncias, têm gerado o que em nós? O que tem gerado em nós? Qual tem sido o efeito? O Rivotril está por aí, é tarja preta, é um dos mais vendidos, eu não tomo. Então meu primeiro ponto, procure enxergar de maneira mais clara possível a sua realidade atual, as escolhas que você foi fazendo e hoje você está vivendo uma realidade. Analise o ambiente que você está vivendo. Não crie ilusões e o auto-engano, porque uma hora eles vão mandar a fatura para você. Não adianta, através da ilusão e do engano, a gente ficar com os braços cruzados, achando que vai passar. Se você não enfrentar o problema vai se arrastar. É como parar no meio da tempestade. Eu andei muitos anos de moto, e aí a chuva caía, eu tinha a opção de encostar na tempestade, ou eu acelerava mais um pouquinho, e daqui a pouco eu passava pela tempestade. Então a gente tem sempre essa opinião, porque está tudo em movimento, nada está parado, não adianta eu ficar com meus braços cruzados, a vida passa, e ela passa no ambiente de céu, ou no ambiente de inferno, somos nós que vamos criar. Uma criança perguntou para um senhor já com a idade bem avançada: senhor, como é o céu, como é o inferno? E aí o homem respondeu para a criança: no céu e no inferno tem muito chocolate. Você tem uma colher que o cabo tem 2 metros de comprimento e ele é fixo na sua mão, você pode passar 24 horas comendo. Assim é o céu e assim é o inferno. E aí o menino falou: mas e a diferença? Onde é que está a diferença? E aí o homem falou: bom, lá no inferno, como está preso na sua mão e como o cabo tem 2 metros de comprimento, você não consegue comer, e aí é uma confusão danada, um tentando derrubar o outro, é o inferno. E o céu? O céu é o seguinte: como está fixo na minha mão e o cabo tem 2 metros de comprimento, então como eu não consigo comer, eu pego a comida e ponho na boca da outra pessoa. Esse é o céu. Qual é o ambiente que você tem criado na sua casa? É um ambiente de céu ou é um ambiente de inferno?
Glória a Deus. Então somos nós que criamos, de acordo com a circunstância, o ambiente ao nosso redor, através das escolhas que nós vamos fazendo. Na vida não existe então uma postura neutra, não dá para cruzar os braços, a gente precisa fazer alguma coisa, e a gente vai escolhendo o caminho, mas a tempestade pode chegar, o risco é grande, e quanto mais unido nós estivermos, quanto mais nós tivermos um apoiado no outro, mais fácil nós vamos passar pela tempestade. Então, eu quero encorajar você, e agora nós vamos ficar de pé, lembra? Nova geração, então levantem crianças, é lógico que se você tiver uma certa idade não precisa levantar, tá bom? Mas, vamos lá. Você vai levantar os seus dois braços, vai levantar uma perna e vai tentar manter o equilíbrio. Vamos lá, levanta a perna, olha o equilíbrio, olha o equilíbrio. Agora levanta e fica na ponta de um pé só, sem perder o equilíbrio, hein? Caramba, é difícil. Agora, abraça a pessoa que está do seu lado. E segura firme assim, ó, um apoiado no outro aí. Faz uma, aê, aê. Agora, segura no Marcelo aí, Jorge. Aê, Marcelo, segura no Jorge com força. Agora vamos para a ponta do pé, gente. Vai, 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 vai. Aê, podemos sentar. E aí, é mais fácil sozinho ou foi mais fácil um apoiado no outro? Então nós somos uma igreja que temos que caminhar um apoiado no outro, e assim a gente vai enfrentando as tempestades e elas vão chegar. Paulo, ele olhou o ambiente e viu as possibilidades. Qual que era a realidade de Paulo naquele momento? Ele estava indo para Roma como prisioneiro. No navio tinha 276 pessoas, era um navio de carga. O navio ia pegar o mar e Paulo estava olhando para as condições climáticas e ele disse assim no versículo 10 do capítulo 27: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa, haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perdas de vida. Ele olhou para as circunstâncias e viu, e ele foi bem claro: as dificuldades serão enormes se a gente insistir em prosseguir nessa viagem. Muitas vezes a gente fica empurrando, eu vou fingir que está tudo bem, que não está acontecendo nada, e aí as coisas vão acumulando, e aí quando a gente fica sabendo, já é um problemão enorme, que às vezes você não consegue nem solução, porque a gente foi empurrando com a barriga o que a gente deveria enfrentar de frente. Você tem fingido alguma coisa, você tem disfarçado alguma coisa, ou você tem sido vulnerável, as pessoas que estão ao teu redor, elas realmente te conhecem? Como que a gente tem vivido o nosso dia a dia? Está claro para você que as escolhas que você tem feito vão dar certo ou vão dar errado? Porque chega uma hora que a gente começa a ler, o caminho que eu estou indo aqui não vai dar certo. Isso é tão comum acontecer às vezes no casamento. Vão fazendo escolhas erradas e vão lidando com superficialidade. Vão se fechando, até que o problema, estoura. Então, se a gente vai caminhar um apoiado no outro, enquanto a gente caminha, vamos lidando com as coisas do dia a dia. O que eu estou vendo se eu não tomar alguma medida? Eu estou vendo alguma coisa boa ou estou vendo um desastre? A gente consegue enxergar com as escolhas que a gente faz. Então a gente precisa analisar o ambiente e ter coragem de falar. Olha, a escolha que você está fazendo, o vendaval que está na sua vida, pode ser que você não tenha criado, mas é onde você está. Às vezes o vendaval entra na vida da gente,
Eu era taxista, 3 ladrão, um colocou uma calibre 12 na minha cabeça e pediu para mim abrir a porta. Com tanta gentileza eu falei, claro. Por favor. Fiquem à vontade. Mas eu olhava pelo retrovisor, seguindo as orientações, eu pensei, Zé, vai dar perda total. Dessa você não escapa. 3 caras. E aí a gente vai entrando numa área escura. Aí para o carro. Desceu o motorista. Fica de joelho. Aí um falava assim, senta o dedo nesse cara. Sentar o dedo seria atirar. E aquele cano na minha nuca, e eu pensei assim, acabou, Zé. Mas aí eles começaram a discutir, mata ou não mata? Eu ali de joelho, você consegue imaginar quanta coisa passou na minha cabeça? Gente, a vida não é fácil. De repente, a tempestade chega, acabou. É o popular, eles falam assim, tá pego, não tem mais o que fazer, agora é aguardar. E aí de repente, eu não vi mais nenhum comentário, o cano já não estava mais na minha nuca, aí eu abri um olhinho assim, não tinha ninguém. Eu acho que eu levantei de um jeito tão incrível que eu já fiquei de pé, fui para o carro, liguei o carro, e aí eu fui para casa. Aquela noite eu não trabalhei mais, mas o vendaval chega na vida da gente, quando a gente menos espera. Paulo estava indo para Roma, por nomeação divina. Jesus foi levado para o deserto para ser. Então tem coisas que até vão acontecer na vida da gente, que é para lidar com coisas espirituais no nosso coração. Precisamos admitir que a chuva forte, ela vem, ela chega para todo mundo, a tempestade chega. E Jesus, ele fala em João 13:33, na parte B, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então nesse mundo nós temos momentos de alegria, basicamente a gente sofre o tempo todo. Quer ver um bom exemplo disso? É o dia do pagamento. O RH fala, caiu na conta, e aí a gente passa 2 dias, a pessoa já está assim, agora eu tenho um mês inteiro, pega o ônibus lotado, corre para chegar no serviço, cobrança o dia inteiro, para ter um outro momento. E tem gente que está tão endividado que cai na conta e o RH fala, foi depositado, e a pessoa faz assim. O que era para dar uma alegria virou tristeza. O momento do futebol, o gol, deveria ter uns 10 minutos para a turma ficar lá. Não, se comemorar demais, o juiz dá cartão amarelo. E se já tomou um amarelo, vai tomar um vermelho. Porque não pode comemorar, tem que correr atrás da bola, tem que dar pancada e aquela confusão. E na hora que tem o gol, comemora rápido. Porque a vida não é feita de alegrias, ela é de dificuldades. E aí, nós estamos preparados para a dificuldade? Vamos encarar? Vamos para cima? Ou mãe o que é que está evidente na sua vida? Quais são as escolhas que nós temos feito? Sejam todos bem-vindos a essa maravilhosa experiência humana, que tem a capacidade de criar, de chorar, de voltar atrás, de dar um passo à frente. Temos a possibilidade incrível de viver a arte de amar e de sofrer. Não é incrível isso? Você pode amar, mas também vai sofrer. Como diz o carioca, faz parte. Faz parte.
da nossa vida. Talvez você esteja pensando, eu não quero analisar ambiente nenhum da minha vida, porque se eu analisar, eu vou prever coisas ruins. E a gente precisa ter coragem, sim, de dar uma freada. Como foi falado aqui, descansa. Enquanto você descansa, dá uma analisada nas escolhas que você tem feito. E começa de novo. Um novo caminho. Mais bonito. Isso é o resiliente. O resiliente é a pessoa que tem a coragem de analisar a própria vida. Ele olha para o ambiente e pensa, não fui eu que gerei essa tempestade, mas eu vou fazer de tudo para passar por ela e me tornar um ser humano cada vez melhor. Então, para mim, o que é uma pessoa madura? É a pessoa dizer, essa tempestade, fui eu quem criei, ela é responsabilidade minha, eu tenho capacidade de criar ideias para poder passar por isso, porque eu tenho um monte de gente junto comigo, que pode me aconselhar, que pode me ajudar, e eu tenho certeza que eu vou passar por essa tempestade, e eu vou me tornar um ser humano cada vez melhor. E é interessante, Paulo ele olha para a situação que está vivendo, e ele não fica numa declaração de fé infantil e ingênua, dizendo, vamos que vai dar tudo certo. Não, ele diz, gente, abra o olho, porque a viagem será complicada. Segundo ponto, tente controlar as suas emoções, para você não ser controlados por ela. No capítulo 27, aqui no versículo 18, o texto diz assim, e a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E ele tinha avisado, olha, não vamos nessa, vai perder a carga, vai perder vida, não entra nessa, mas ele não foi ouvido. Então, o que é o autocontrole? É a capacidade do ser humano de administrar emocionalmente as circunstâncias do dia a dia. É dizer assim, eu nunca perco, eu entro no negócio para ganhar, porque quando eu perco, eu ganhei experiência. É o resiliente. Uma outra perguntinha, aconteceu algo inesperado, o que você faz? Sai gritando, atropela todo mundo? O que a gente faz quando parece que as coisas perderam o controle? Quando a casa caiu, veio o caos, tiveram que jogar coisas para fora do barco, para o barco não afundar. E no primeiro ponto, nós lemos que Paulo tinha avisado. Em Atos, no capítulo 27, versículo 21 e 22, na parte A, diz assim, fazia muito tempo que eles não comiam nada, então Paulo ficou de pé no meio deles e disse, homens, vocês deveriam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo, mas agora peço que tenham coragem, porque não é hora de desistir, é hora de seguir em frente. Então o autocontrole é não permitir que sentimentos ruins tomem conta do nosso coração. Nos momentos cruciais, o afeto deve falar mais alto. É saber ouvir, é falar para construir. Então o que é resiliência? É a capacidade de enfrentar situações adversas, naufrágios, e não perder a ternura. Deu tudo errado, eu falei, fiz análise do ambiente, tive autocontrole e domínio próprio, e mesmo assim, ninguém me ouviu, e o barco afundou. Então, como eu fiquei? Continuo acreditando na vida e distribuindo afetos. É o resiliente. Ele não fica com mem, com mimimi. E aí eu tenho uma nova proposta para a resiliência. É quando nós somos levados ao estresse, às pressões da vida, e nós não voltamos ao estado normal.
nós voltamos maiores, voltamos melhores, porque agora estamos mais capacitados para lidar com as situações que vão surgir na nossa vida. Eu acredito em Deus, eu acredito em mim, eu sei que você também acredita em você, que você também acredita em Deus. Deus acredita na minha capacidade de ser resiliente e de olhar para a vida e me controlar, de não me perder, dando para a vida um novo significado, um novo sentido. Sabemos que vamos enfrentar a tempestade, faz parte da nossa vida, faz parte. Mas se a gente está com Deus, a gente pode ver beleza na tempestade. Sabemos que vamos passar por dificuldades, então precisamos construir cada vez mais relacionamentos para ter muita gente do nosso lado na tempestade. Sabemos que esse mundo é um mundo caído, mas se todos nós estivermos dispostos a amar, se todos nós estivermos dispostos a praticar a resiliência, nós vamos fazer uma grande diferença, porque vamos ter uma igreja forte e não uma igreja cheia de mimimi. Olha, tem um coral. Vamos ter uma igreja forte e não vai ser uma igreja cheia? Isso. Então vamos ver o vídeo. Some of you young folks been